Olá pessoal, começando agora o último vídeo da série sobre a proposta de reforma administrativa que está em trâmite no Congresso Nacional. Nesse vídeo eu quero mostrar como um funcionalismo público transparente, forte e independente ajuda no desenvolvimento e na melhor distribuição da riqueza produzida no país. Vou mostrar também que o que está sendo proposto, na verdade, reduz a transparência do funcionalismo público, a transparência no manejo do orçamento público, facilitando a corrupção. Então, vem comigo para esse último vídeo, que é um oferecimento do Sindusprev RS em parceria aqui com o canal. A proposta que está sendo discutida permite que os funcionários públicos tenham redução de até 25% do salário e da jornada de trabalho. E, além disso, facilita o processo de terceirização de todas as atividades que não forem consideradas atividades de Estado, abrindo margem para a privatização da educação e da saúde, por exemplo. É importante compreender que essa proposta é um grande estímulo a todo tipo de falcatrua com dinheiro público e com os cargos públicos, indo na contramão da profissionalização do serviço público que vinha acontecendo e que ajuda no aumento da produtividade, fazendo com que o país possa se desenvolver. Pessoal, o Brasil é um país rico, mas tem essa riqueza muito concentrada. A grande maioria dos brasileiros depende da atuação do Estado para que tenham acesso a serviços básicos. E é importante sabermos que o desenvolvimento no capitalismo é produto da ação do Estado como organizador da infraestrutura para o crescimento. A PEC, ao tornar mais obscuras as transações do dinheiro público, ao desprofissionalizar o funcionalismo público e ao acabar com a possibilidade do Estado atuar com a promoção do desenvolvimento, destrói as bases daquilo que pode desenvolver o país. Reformas desse tipo foram tentadas na Europa depois da grave crise capitalista de 2008, e o saldo foi extremamente negativo. O que aconteceu foi a diminuição da capacidade pública de influenciar no crescimento, na estrutura que possibilita o desenvolvimento das forças produtivas e o aumento da produtividade. Vocês podem conferir um pouco mais sobre isso no relatório que vai estar no comentário fixado aqui do vídeo. Houve uma piora no quadro social e na qualidade do trabalho, não só no funcionalismo público, mas de maneira geral. A experiência histórica nos mostra que, por trás do desenvolvimento, sempre houve um funcionalismo público cada vez mais independente e mais profissional. Isso ajuda a constituir outra característica de país desenvolvido, que é o sindicalismo forte, porque somente o movimento sindical tem capacidade de defender as pautas dos trabalhadores de maneira mais efetiva. Funcionalismo forte e independente significa a possibilidade do país construir projetos de longo prazo para se desenvolver. Por isso é fundamental a participação do investimento público. O Brasil segue indo na contramão daquilo que desenvolveu os países capitalistas. Seguimos negando a possibilidade de desenvolvimento do funcionalismo e seguimos negando a possibilidade de organizar a nossa infraestrutura com um maior investimento público. Isso decorre do interesse da nossa classe dominante de colocar a nossa economia numa espécie de piloto automático, a fim de impossibilitar a nossa ruptura com a dependência externa. A gente consegue compreender o porquê disso
observando a estrutura dos grupos de poder. A ideia é manter a estrutura desses grupos da maneira que está. Uma mudança na estrutura produtiva brasileira pode provocar uma alteração nessa conjuntura de poder, fazendo com que os grupos atualmente dominantes não consigam se manter nessa condição. Trata-se de uma classe dominante agroexportadora que não está nem aí para o mercado interno. E fortalecer a dinâmica da nossa economia faz parte de um processo onde é necessário também fortalecer os trabalhadores como um todo, e dentro destes, o funcionalismo público. Percebam, gente, a crise é funcional. Nos momentos de crise, os ricos ficam mais ricos. A crise atual produziu, no Brasil, 40 novos bilionários, às custas de milhares de novos miseráveis. É disso que se trata. A crise também é projeto. E é nesse sentido que a defesa do funcionalismo público é também a defesa da construção do poder popular. Vejam, a partir da história dos países desenvolvidos, podemos perceber que o capitalismo é produto da luta de classes. Os países ricos assim o são por constituírem a centralidade do sistema. E, portanto, é para lá que converge o capital, ou pelo menos parte do capital produzido aqui no Brasil, nos países pobres do capitalismo. E sendo um produto histórico, sendo um modo de produção, não é possível termos as mesmas condições de desenvolvimento em todo lugar. Então vejam, os países ricos se desenvolveram junto à gênese do capitalismo. Fora desses, não há precedente histórico de país se desenvolvendo neste modo de produção sem que as condições políticas permitissem. E a gente tem que entender que essas condições são produto da classe trabalhadora organizada, exigindo os seus direitos, em condições de lutar pela conquista desses direitos. Direitos, por exemplo, de ter maior segurança no trabalho, de ter um funcionalismo público profissional, independente, estável, ter serviços públicos de qualidade para a classe trabalhadora. Então vejam, para que a gente construa um Estado que induza o desenvolvimento, que compartilhe entre mais gente a riqueza produzida, é necessário uma classe trabalhadora forte, estável, organizada, um serviço público profissional. Mas essas coisas, elas só acontecem quando os trabalhadores lutam por seus direitos de maneira organizada. É necessário uma classe trabalhadora empoderada que consiga fortalecer os seus sindicatos, suas principais ferramentas, seus partidos. Para vocês entenderem a dimensão do que eu estou falando, por exemplo, Holanda e Suécia, que são dois dos melhores países em termos de condições de trabalho dentro do capitalismo, têm taxas de sindicalização dos seus trabalhadores que variam de categoria para categoria na casa dos 70% a 80%. Então vejam, se nesses países onde as condições são melhores, temos muito poder da classe sindical, temos que entender que nesses países o que produziu isso foi a luta de classes. Foram os trabalhadores organizados, não foram benesses do capitalismo. E é nesse sentido que a gente tem que se organizar para resistir aos retrocessos que envolvem as categorias do funcionalismo público e demais trabalhadores brasileiros. Porque esse sistema que a gente vive é assim. De um lado, teremos a classe dominante lutando para manter os seus privilégios, e do outro nós vamos ter a classe trabalhadora lutando para ter melhores condições de vida e de trabalho. Nada é conquistado fora dessa lógica. O Brasil está passando um dos maiores ataques à classe trabalhadora dos últimos 60 ou 70 anos. É muito importante a nossa conscientização e a nossa organização para a luta. A PEC 32 teve, agora nos últimos dias, o relatório aprovado na comissão especial. Esse relatório
ele elimina, por exemplo, a criação de 5 categorias de trabalhadores como o inicialmente proposto, mas não elimina a maior parte dos problemas da reforma administrativa em discussão, porque continua facilitando as privatizações, a terceirização de todo o funcionalismo público, as nomeações através de concursos com processos simplificados, estimulando a corrupção. Então, nós temos que seguir lutando. Se, por um lado, obtivemos uma vitória, por outro, nossa luta ainda não acabou. Precisamos evitar que essa proposta seja aprovada na Câmara, e tem grande chance de ser, mas, principalmente, não podemos permitir que essa proposta seja aprovada no Senado, onde nós temos maiores chances de vencer. Vai depender do nosso engajamento, vai depender da nossa organização. A nossa luta já produziu esse resultado. Eliminamos esse problema da reforma, mas ainda restam muitos outros, porque o objetivo é apresentar uma proposta muito ruim para que, mesmo depois dos ajustes, ela ainda atenda os interesses da classe dominante, que precisa manter o povo desorganizado e sem condições de reagir. E, para isso, é necessário precarizar o serviço público, que, no fundo, é o que consta na proposta. Então é isso, gente. Desde 2016, nós perdemos direitos, perdemos aposentadoria, tivemos nossas condições de trabalho prejudicadas e é fundamental que nós aumentemos o nível de organização para reverter esse quadro. Então, vamos ficar de olho, esse foi o último vídeo da série, é importante que os sindicatos se organizem. Essa iniciativa do Sindusprev é uma iniciativa que outros sindicatos também podem seguir, de utilizar os comunicadores que estão aqui defendendo os sindicatos o ano inteiro para fortalecer essa luta, fortalecendo uns aos outros, ajudando na organização e na resistência. Por isso, eu indico para você o restante da série, caso você não tenha assistido, e principalmente peço que a gente ocupe as ruas contra a proposta da PEC 32. Precisamos evitar mais esse retrocesso. Falou, gente. Grande abraço.